A gente vai continuar falando de transição, é claro. A gente quer saber quem serão os próximos ministros, quais serão os ministros anunciados primeiro. A nomeação desses ministros vai começar em dezembro. A apuração é dela, a minha xará e amiga, Tainá Farfan, que está na tela agora, e vai contar para a gente que tem data, né, Tainá? Quando é que o governo eleito pretende começar a nomear esses ministros? Boa tarde. Oi, Xará. Excelente tarde de sexta-feira para você. Sempre um prazer estar aqui participando do jornal. Uma ótima tarde também para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. Tainá, segundo aliados e membros também dessa equipe de transição que circulam aqui no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, onde eu estou nesse momento, e que funciona como uma espécie de gabinete para essa equipe de transição, eles afirmam que Lula tem sinalizado que esse anúncio de quem vai chefiar os novos ministérios, esse anúncio deve vir então por volta do dia 10 de dezembro. Apesar daquela pressão que a gente tem acompanhado, principalmente por parte do mercado, para que pelo menos os nomes que vão compor a equipe econômica, que esses nomes sejam anunciados antes, né? A gente viu ontem Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, respondendo à imprensa em uma coletiva aqui no CCBB. Ela disse que Lula precisa de tempo, até pelo tamanho da responsabilidade que é escolher os nomes que vão chefiar os novos ministérios no governo que vai começar vai começar a chefiar mesmo o Brasil, digamos assim, a partir do dia 1º de janeiro. O que a gente sempre questiona por aqui realmente, Xará, é isso. Quando a gente vai saber quem vai ocupar os ministérios, e a sinalização, então, nesse momento é que esse anúncio deve vir por volta do dia 10 de dezembro. Enquanto esse anúncio não vem, alguns nomes vão ganhando aí um protagonismo maior. A gente tem aí Pércio Arida, possivelmente para a pasta do Ministério do Planejamento, uma apuração que você trouxe para a gente. Fernando Haddad, para ocupar possivelmente uma pasta do Ministério da Economia, da Fazenda. Flávio Dino, governador e senador eleito, que deve ocupar ou uma pasta do Ministério da Justiça ou da Segurança Pública, até porque esse Ministério da Justiça e Segurança Pública deve ser desmembrado nesse próximo governo. Há ainda, em relação à pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional, além do Partido dos Trabalhadores, outros 3 partidos estão cobiçando essa pasta. Temos ali MDB, que foi um dos primeiros a levantar a mão, dizendo que quer essa pasta para o partido, PSD, Solidariedade. Marília Reis, que é do Solidariedade, ela tem começado a ganhar um protagonismo maior, impossivelmente chefiar essa pasta, ela que foi nomeada recentemente para esse GT, para o Grupo Temático do Desenvolvimento Regional. Enfim, enquanto a gente não descobre exatamente, né, oficialmente esses nomes que devem vir por volta do dia 10 de dezembro, vários nomes estão ganhando aí destaque nessa bolsa de apostas, viu, Xará? E essa data de 10 de dezembro vale a gente destacar que ela coincide também com outras datas finais aqui. Por exemplo, a data do relatório final, de entrega do relatório final desses grupos temáticos, né, grupos técnicos aqui da equipe de transição, que deve entregar esse relatório, então, até o dia 10 de dezembro. A gente segue acompanhando, então, todo esse trabalho e expectativa para esses nomes. Enquanto isso, a gente vai acompanhando essa bolsa de apostas também. Volto com você no estúdio. Tainá Farfan, obrigada pela sua apuração. Novidades, volte aqui, por favor, te espero, viu? Vamos chamar a Thaís Arbex também. Eu tenho o Naka está com a gente também. Ô, Thaís, vamos falar sobre essa data? A Tainá ali deu a data que está correndo pelos corredores da transição, né? Ela está ali no CCBB sempre e ouve dos interlocutores do governo que essa pode ser uma data-chave para começar a nomeação dos ministros. Mas como a gente lembrava, né, Thaís, no início do 360, com um indicativo maior de que o Ministério da Fazenda e, quem sabe, o do Planejamento junto, saiam antes. Pois é, essa é a expectativa do chamado mercado, né, Tainá? Eu acho que por tudo que a gente conhece de Lula, da sua condução, ele tem um jeito bastante particular de definir a equipe. Nem mesmo os aliados muito próximos conseguem apostar de fato quem será nomeado para qual cargo. É claro que hoje, com essa presença de Fernando Haddad num evento com os banqueiros, todo mundo começa a dizer que são sinais claros, pode ser, talvez seja mesmo, mas nenhum aliado, nenhuma pessoa ali da cozinha de Lula consegue cravar, porque sempre lembram que está na cabeça dele, é ele quem define, é ele quem vai ditar não só quem serão, mas o momento exato de anunciar esses nomes. Importante a gente dizer
de lembrar um pouco de legislação eleitoral, a diplomação é 19 de dezembro. Então, é quando quando Lula será diplomado de fato presidente. Então, tem esse processo burocrático também. No primeiro governo, todo mundo lembra que ele deixou muito para a reta final, assim, muito próximo da posse esse anúncio. E às vezes, até brincaram hoje, ele gosta de criar esses certos balões para também medir como que as pessoas reagem. Lula é um político bastante experiente, então, com todo mundo que eu converso, ouço quase sempre a mesma resposta. Tá, e só ele sabe. Tá na só cabeça ele vai dele, dizer né, Thaís? quando que isso vai ficar definido e quem serão os nomes do seu time. Ô, Nakagawa, eu quero que você fale um pouquinho sobre os outros nomes que foram aventados aqui, né, para o mercado, além da Fazenda, do Planejamento. Quais outras pastas são relevantes neste momento? E há uma aceitação dos nomes que a gente vem ouvindo? A Tainá falou eu ia falar Rui Costa, mas ela falou do Flávio Dino. Flávio Dino, mas Rui Costa também está cotado, o Wellington Dias, tem muita gente, né, Naka? Quais são os nomes que agradam hoje o mercado? Primeiro, sobre essa discussão dos outros ministérios, assim, o mercado financeiro, o mundo da economia só pensa naquilo, só pensa no Ministério da Fazenda, no Planejamento também, né, na dupla aí de ministérios econômicos e também na PEC. Então, qualquer coisa para além dessa discussão, confesso que você ouve muito, assim, raramente, quase nunca a preocupação, você observa quase nunca essa preocupação com assuntos, então, para lá da PEC, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. É interessante porque alguns nomes de ex-governadores até parecem ser mais palatáveis para o mercado financeiro. Às vezes, você conversando, tem gente que diz, olha, um cara, às vezes, talvez assim, o Wellington Dias tem uma ótima interlocução no Congresso, sabe, vai bem ali, ele se sente muito à vontade naquele ambiente. Talvez seja melhor, desse ponto de vista, se a articulação política é tão importante, do que um nome como Fernando Haddad, que talvez não tenha tanta naturalidade, conheça tão bem os corredores do Congresso Nacional como um ex-governador, com o perfil de Wellington Dias ou mesmo Rui Costa. Agora, o fato é que hoje, esse discurso todo de Haddad, que a gente comentou aqui logo na abertura do 360, gerou um impacto negativo no mercado financeiro. A gente acabou nem falando disso na nossa primeira entrada, mas o fato é que o dólar estava subindo, estava ali mais ou menos 5,36, 5,35, quando ele começou a falar. O dólar terminou o dia 5,41, com uma alta de quase 2%. A Bolsa estava em 110 mil pontos até a hora do almoço. Quando ele começa a falar, a Bolsa vai perdendo força e está agora em 108 mil pontos nessa reta final dos negócios. Perdeu aí mais de 1.000 pontos a partir do início da fala de Fernando Haddad. Então, a primeira reação do mercado financeiro, essa coisa mais volátil, sobe e desce dos preços do mercado financeiro, a primeira reação nesta frente, foi negativa, com piora das cotações do dólar e também da Bolsa de Valores. Ô, Naka, me tira mais uma dúvida rapidinho, mas é uma reação à figura de Fernando Haddad, porque a gente sabe da resistência do mercado com o perfil do ex-prefeito, ou com o discurso? Boa pergunta, ou com os dois? Ótima pergunta. É o conteúdo. O conteúdo. Por quê? Porque Fernando Haddad falou de assuntos que estão para lá do problema imediato. A gente tem a PEC tentando tramitar no Congresso e dúvidas sobre como será o tratamento das contas públicas. E sobre este aspecto, Haddad ou não falou, ou falou muito genericamente. Ele usou boa parte dos 30 minutos para falar de assuntos que estão em páginas posteriores a este capítulo, né? Quando o Brasil já não estiver muito preocupado com contas públicas, o que a gente vai fazer? Então, frustrou esta ausência dos temas que hoje estão na lista de prioridades, de preocupações do mundo econômico. Esta ausência destes assuntos no discurso de hoje é que gerou esta reação negativa. Então, se ontem a Bolsa subiu com a possibilidade da dupla Pércio-Arida, Fernando Haddad, mais Arida do que Haddad, hoje está caindo. O mercado, pelo menos, é o que está dizendo os operadores, que os preços estão caindo por causa dessa ausência no discurso de Haddad sobre o que fazer com as contas públicas e a PEC.
que já chegou dizendo que ia ser muito sucinto, né? Foi tão sucinto, que talvez não tenha agradado. Sucinto de meia hora também não é tão sucinto assim. Não é tanto, né? Quem falou meia hora ali. Pois é, mas aí talvez não tenha falado o que Exatamente. era esperado. Exatamente. Naka, Thaís, já eu volto com vocês.